Noite, chegando aqui para o nosso encontro das terças-feiras, em que praticamos juntos e juntas a prática do Ho'oponopono, que a gente vai liberando, vai limpando as nossas crenças limitantes, vai limpando as nossas memórias, que nos colocam nos lugares que muitas vezes a gente se encontra, né? Às vezes lugares que a gente não quer estar. Deixa eu vir um pouquinho pra cá, que tem uma planta tá na minha cabeça. E como estão? Me falem como que vocês estão. Deixa eu ir chamando aqui as pessoas. Como vão? Espero que estejam bem. Então a gente vai começar. Oi, Duda! Então a gente vai começar a nossa prática aqui do Ho'oponopono de toda terça. Antes quero dar uns avisos, né? Já que iniciamos o mês de setembro, eu coloquei lá no meu feed uma agenda, né? Então nós começamos ontem com a prática do oráculo da deusa, né? Fizemos o nosso encontro para abrir o oráculo da deusa, tirar a carta ali da deusa que nos acompanha nesta lua nova que iniciou ontem. Então, semana que vem temos novamente da entrada da lua crescente. E eu não coloquei ainda as datas da lua cheia e da minguante, porque elas vão cair exatamente na terça-feira, que é o dia da nossa prática do Ho'oponopono. Então, eu vou aguardar para ver se a gente vai fazer na terça mesmo em outro horário, para não ficar tudo junto, em torno do meio-dia, 1 hora, algo assim, ou se eu faço um dia antes, faço na segunda daí. Então, vou esperar um pouquinho para ver o que a gente vai achar melhor. Então, a gente tem isso, né, que vai cair numa segunda, essas primeiras. Então, a gente tem o oráculo da deusa, na próxima segunda também. Nas terças, como sempre, a gente tem o nosso encontro às 8 horas, esperando para fazer a prática do Ho'oponopono. E nas sextas-feiras, eu vou iniciar um encontro novo aqui, que a gente vai se encontrar às 4 horas. Quem não puder estar ao vivo vai ficar gravado, que eu vou trazer alguma situação, assim, alguma solução, na verdade, ligado ao nosso autocuidado, mas com coisas naturais. Então, a primeira que a gente vai fazer junto é o óleo do cabelo, que esses dias eu postei nos meus stories, um óleozinho pro cabelo que eu fiz e que meu cabelo ficou super forte e cresceu muito rápido. E algumas pessoas pediram receita e tal, e então eu vou fazer ao vivo esse óleozinho do cabelo na sexta. Na outra sexta, eu vou fazer um desodorante que eu costumo fazer pra mim, que daí é um desodorante natural, não tem nenhum alumínio, ele não é antitranspirante, então não tem problema de entupir os poros da axila, né? Porque a axila foi feita para transpirar. Então eu pensei da gente ter um outro momento durante a semana que a gente se conecte com essa questão assim do autocuidado físico, né? Mas de uma forma mais natural, mais já trabalhando essa questão que a gente fala bastante aqui no Ho'oponopono da autorresponsabilidade, né? Então, de fazer boas escolhas, de ter autonomia, de poder fazer o seu próprio, alguns cosméticos, né? Eu não sou uma pessoa radical, assim, pra nada, então tem coisas, óbvio, que eu compro e tal, né? Mas tem algumas coisas que eu comecei a fazer e eu achei ótimo. Não me faz falta o industrializado. Então, esse óleozinho do cabelo foi uma coisa que eu fiz e que ficou super bom, que quem já usou gostou muito. O desodorante, esse que eu vou fazer é líquido, tá? Esse primeiro é um desodorante líquido, mas depois eu vou trazer uma outra receita de um que é uma pastinha. Então eu vou trazer algumas receitas de coisas bem simples da gente fazer e que é um autocuidado. Então a gente
trabalha a questão do autocuidado, da autonomia, até da economia, porque sai mais barato a gente fazendo em casa, a questão com o meio ambiente, porque daí a gente não produz tanta embalagem de plástico, e daí vem enroladinho num outro plástico, e daí não sei o que. Então são várias coisas que a gente vai tendo um cuidado quando a gente traz essa autonomia, essa autorresponsabilidade para nós. Então, essas são as novidades deste mês, né? O oráculo da deusa que vai ter essa questão ali, que 2 datas eu ainda não defini. O Ho'oponopono sempre às terças, então convidem seus amigos de vocês, pessoas que vocês acham que vão gostar de fazer a prática aqui junto. E na sexta-feira, às 4 horas da tarde, vai ter esse momento em que a gente vai fazer algum produto de autocuidado juntas, tá? E depois eu deixo no feed para quem não puder ver ao vivo, tá? Então, bem-vinda, Sheila, bem-vindo, Roberto. Tudo bem com vocês? Peguem uma aguinha, ou um chá, alguma coisa que vocês gostem de tomar, pra gente ter nesse momento aqui, para ajudando, né, a limpar as nossas memórias, e limpando, hidratando o nosso corpo físico. E que bom. Então tá. Então, a gente vai falar um pouquinho hoje relacionado à nossa criança interior, tá? Então, quando a gente fala muito, né, quando a gente estuda esses aspectos da psicologia, várias coisas que a gente vê estão conectadas com a nossa criança interior, né? Então, inclusive, a gente talvez faça algumas práticas mais adiante sobre isso, tá? Mas dentro do Ho'oponopono, eles usam uma palavra que significa criança, né? Que é unihipili. E eles entendem que a criança, ela é a nossa mente subconsciente, né? Então, a principal função dela é a memória, tá? Então, isso é bom para alguns aspectos, mas em outros aspectos, bem-vinda, prima! Em outros aspectos, a questão da gente acessar a criança interior é importante, porque essa criança, muitas vezes, e na maior, muitas vezes não foi ouvida, né, ou foi reprimida. E na maior parte das vezes, a nossa criança, não foi ouvida ou foi reprimida, não foi por mal, né? Foi porque se entendia que era daquela forma que se educava os filhos, ou a pessoa às vezes nem fazia por mal, mas naquele momento o pai ou a mãe não podiam atendê-la, não podiam ouvi-la, enfim, né? Então, só que às vezes essas dores ficam no nosso inconsciente. Então, a gente pode olhar isso, até não estou aqui com um livro que eu estou lendo, que é Curando a Criança Interior, que é um livro bem conhecido, né? E eu já fiz alguns cursos sobre isso e tal. Então, a gente fica, às vezes, com umas crenças de rejeição, ou de que o que fala não é importante, ou de falta de merecimento, ou que a opinião não é válida, ou que ninguém gosta dela, enfim, de acordo com algumas situações que podem ter acontecido na infância, né? Às vezes até uma outra criança, ou no colégio, uma série de situações que acontecem com todo mundo, né? Não, aqui eu não estou dizendo que a vida de alguém foi horrível, ou alguém foi maltratado, não é nesse sentido, né? É algo que acontece com todas as pessoas. Em algum momento, a nossa criança não é atendida, né? E o que acontece? Essas crenças, essas mágoas, elas continuam na vida adulta. Então, às vezes a gente tem alguns sentimentos de insegurança ou de rejeição que foram sentidas lá na nossa infância, e a gente não conseguiu trabalhar bem com aquilo, a gente não conseguiu
enxergar aquilo de uma outra forma. Ficou gravado na nossa criança daquela forma. Hoje, como adulto, se a mesma situação acontecesse, talvez a gente nem desse bola, né? Porque a gente já tem recursos para compreender aquilo, mas a nossa criança não tem, né? Ela está em desenvolvimento ainda. Então tem coisas que ficam gravadas no nosso inconsciente e também no nosso corpo. Que nessa parte do corpo eu não vou entrar porque é um assunto que eu não domino, mas a gente vai falar sobre essa questão do inconsciente, tá? Então, por isso que às vezes tem situações que alguns adultos não conseguem ter uma atitude madura, né? Às vezes uma situação que a gente encara como uma situação boba, a pessoa tem uma atitude que a gente, nossa, mas que infantil, nossa, mas que imaturo, porque a pessoa ainda não ressignificou algumas coisas. Então ela ainda tem em alguns momentos, apesar dela já ser adulta, em alguns momentos ela acessa aquela criança que foi magoado, que foi rejeitada lá na infância, né? Então, por isso que é importante quando a gente faz trabalhos de autoconhecimento, faz terapia, faz esse tipo de coisa, porque a gente começa a ressignificar coisas que aconteceram na nossa infância e nos permite ter atitudes mais assertivas na vida adulta. E a gente conhece muitas pessoas, né, que tem muitas atitudes infantis, outras só em alguns momentos, né? Mas eu tenho certeza que quem tá aqui ao vivo, né, já presenciou, ou até mesmo já teve alguma situação que sabe que não foi a melhor forma, que conduziu aquilo, que acabou sendo infantil, que acabou sendo imaturo, né, que não soube fazer da melhor forma, né? Conduzir aquela situação da melhor forma. Então, isso muitas vezes é a nossa criança que tá no comando ali. Porque a criança, né? Vou dar um exemplo de algo prático que às vezes eu dou, né? Sobre a questão do emagrecimento. A gente tem uma coisa do prazer imediato, né? Isso tem a ver também com o desenvolvimento do nosso cérebro, tá? Mas isso também tem a ver com a criança, porque a criança, ela quer algo que dê prazer a ela imediatamente. Então, ela, principalmente dependendo da idade, né? Então, ela quer comer o chocolate agora. Ela não quer esperar para almoçar, ela quer aquele prazer agora. Então, ela, não, Cutu, vou te dar, mas eu tenho que esperar depois para comer depois do almoço, e tererã, daí já é uma choradeira, daí não sei o que, daí faz um escândalo, blá, blá, porque ela não consegue compreender essa questão de esperar para depois, ela não consegue elaborar isso dependendo da idade, né? E às vezes a gente tem essa atitude também, né, de quero agora, eu quero o meu prazer imediato. Então, aquelas frases que às vezes as pessoas falam, né? Ah, eu vou fazer tal coisa mesmo, não sei se eu vou morrer, não vou morrer amanhã, né? E não morre, e daí tomou mais, talvez uma baita de uma bobagem lá que não deveria ter feito, né? Ou comeu demais, ou comprou uma coisa que não podia comprar, e ai, a vida é curta. Então vem aquelas frases que a gente usa para se justificar, né? De tomar atitudes que não são atitudes maduras, né? Ai, a gente nunca sabe qual vai ser o dia de amanhã. Ai, a vida é curta. Ai, não sei o quê. E às vezes toma uma atitude que não é a ideal. Então a gente usa essas frases para se justificar, né? Mas se o adulto conseguisse estar no controle ali sempre, ele ia dizer: não, tu não vai não vai comer isso hoje porque tu tá querendo fazer uma reeducação alimentar. Não come isso hoje porque tu, sei lá, tá com a glicose alta e assim por diante, né? Então, muitas vezes o nosso cérebro, ele nos leva para esse lado da criança que quer o prazer agora, né? Então, e eu tô explicando isso pra gente também não ficar se chicoteando quando isso acontece, né? Porque isso é normal. Então, só que quando a gente vai entendendo esses processos, vão ficando um pouco mais fáceis. Não quer dizer que nunca vai acontecer, mas vai ficando mais fácil da gente entender, né? Eu tinha uma colega que não podia gastar, mas ela sempre falava: ai, eu mereço, né? Ai, eu trabalho tanto. Esse eu mereço é se justificando de uma coisa que ela não podia comprar. Tipo, sei lá, queria comprar uma bolsa nova, não podia comprar nada e ainda queria uma bolsa cara. Daí, ai, mas eu mereço, eu trabalho tanto. Então, isso é uma justificativa da criança, né?
que fica arranjando desculpa ali, né? Quando a gente tem filho e eles já estão um pouquinho maiores, a gente sabe o quanto dá trabalho, porque às vezes quando eles já são maiorzinhos, eles começam a argumentar e argumentar e argumentar, e aquilo te dá um cansaço, né? E a gente tem que ter muita clareza das coisas, porque senão a gente cede, né? E muitas vezes a gente cede porque a gente já não tem mais argumento, porque a gente também tá cansado, porque a gente fica com pena, enfim, um monte de coisa. Mas aí é interessante a gente olhando as situações, entender, né, por que as situações ocorrem, porque a gente consegue ficar um pouco mais no controle. A gente não vai ficar 100% das vezes, porque nós não somos máquinas, né, mas a gente consegue entender melhor. E falando do Ho'oponopono, então, especificamente, o Ho'oponopono, ele enxerga a criança como a nossa mente subconsciente, que tem este nome. Peraí que eu até botei aqui porque eu esqueço o nome, que é uma palavra em havaiano também, que é Uniripili. Então, sentimentos e emoções, segundo, né, o Ho'oponopono, sentimentos e emoções que provêm das memórias da criança, que é a Uniripili, podem ser tão fortes a ponto de superar a nossa vontade da mente consciente, que é a Ohani, que seria a mãe, né? A nossa mente consciente, ela é representada pela mãe no Ho'oponopono. Então é isso que eu falei agora, né? Muitas vezes a gente tem sentimentos, emoções tão fortes guardados lá no nosso inconsciente, que por mais que racionalmente eu queira fazer algo ou queira deixar de fazer algo, né? Isso, a consciência é a nossa mãe, que é o Hani, não é a nossa mãe, né? Mas é o arquétipo da mãe, né? Que é o Hani, a nossa criança acaba se sobressaindo, e aí a gente acaba tendo uma atitude da criança, né? Então, é a criança em nós que aprende, que se lembra e se recorda. É ela que desenvolve as nossas habilidades e é responsável por tudo. Ela é responsável por toda a parte instintiva em nós. As funções involuntárias do corpo, pela fisiologia do corpo, crescimento, desenvolvimento, manutenção, recepção e transmissão sensorial. Então, por que essa relação, né, da criança com a mente subconsciente? Porque tem várias coisas que a gente não pensa, né? Agora eu vou respirar, agora o meu estômago vai fazer a digestão, agora, né? A gente não pensa sobre isso. Essas coisas acontecem de forma involuntária, né? Mas dentro do Ho'oponopono, eles não tinham todo esse conhecimento científico e fisiológico, né, que a gente tem hoje em dia, mas eles já definiam, né, que o Hani é a nossa parte consciente das coisas que a gente pode comandar e compreende, e a Uniripili é a nossa criança, que é a nossa parte subconsciente, e ela é que guarda essas memórias. Então, as memórias, né, que a gente fala bastante aqui no Ho'oponopono, nem todas são memórias ruins, né? Eu imagino que vocês entendam isso. Muitas memórias que nós temos de coisas que nós fazemos são boas memórias, são boas crenças, né? Que como eu falei acho que semana passada, retrasada, as crenças fortalecedoras. Nós temos várias crenças fortalecedoras, né? Só que, infelizmente, nós temos também crenças limitantes. Essas crenças limitantes vêm das nossas memórias, né? Do nosso inconsciente, da nossa ancestralidade, do meio que a gente vive. Então, são essas crenças limitantes, são essas memórias que a gente traz da nossa ancestralidade, do meio que a gente vive, de memórias de outras vidas, que a gente limpa com a prática do Ho'oponopono, certo? Entenderam que são nomes diferentes para mesmas coisas, né? Eu trouxe aqui porque muito se fala, se ouve sobre a criança interior, né? A nossa criança interior e tal. Até outro dia eu acho que a gente vai fazer uma meditação da criança interior. Mas hoje eu quis trazer a visão do Ho'oponopono da criança interior, né? Então, olha só, fala assim, ó.
quanto aos nossos hábitos, os registros captados pelos 5 sentidos que passam a se incorporar na repetição de procedimentos, que acabam transformando-se em costumes. Então, são os hábitos, né? Então, aqueles hábitos vão virando crenças, né? Às vezes, aquelas crenças não são nossas, mas que a gente vai mantendo, né? Todas as manifestações que nós adultos temos, através de sentimentos, emoções, toda e qualquer reação que tenhamos, são sempre a maneira de nossa criança interna reagir. Então, isso é a visão do Ho'oponopono, né? E de fato se sabe que apenas 5% das nossas ações são realmente a gente escolhe de forma consciente. A maior parte das nossas ações do nosso dia a dia, 95%, às vezes até um pouquinho mais, essas ações são comandadas pelo nosso inconsciente. A gente acha que está tomando decisões e atitudes de maneira consciente, mas a grande maioria das nossas ações no nosso dia a dia, quem manda é o nosso inconsciente, né? Através de vários sistemas que a gente tem, através dos nossos caminhos neurais. Então, por isso que é tão importante a gente ir trabalhando nesse caminho, que é um caminho que nunca vai ter fim, né? Do nosso autoconhecimento, porque na medida que a gente vai se conhecendo, a gente pode ir mudando as coisas que a gente quer mudar, algumas são mais fáceis do que outras, né? E a gente já sabe também, né, que tal coisa a gente vai sentir determinada emoção, ou que tal situação vai acontecer, tal, né? Na medida do tempo em que a gente vai se observando, eu tenho uma amiga, Roberto, que tá aqui também, conhece, que ela fala bastante isso, né? Ah, eu já me conheço, então tal coisa, tarará, tarará, né? Então, é isso, né? À medida que a gente vai se conhecendo, vai querendo se conhecer, a gente já sabe que determinada situação vai nos gerar um determinado comportamento. Se é um comportamento que eu não quero, eu já nem começo o processo, né? Eu nem aciono aquele gatilho, porque vai me levar para alguma coisa que eu não gosto, que eu tô querendo mudar. Então, oi Lu, tudo bem? Então, eu quis trazer isso hoje, né? Da gente pensar um pouquinho. E outra coisa, quando às vezes também a gente não compreende muito, e não é de tratar mal a nossa criança interior, é bem pelo contrário, é da gente acolher e conversar com ela. Parece um papo meio de doido, assim, mas super funciona. Que é assim, ó. A gente pode fazer a gente pode fazer de manhã, a gente pode fazer de noite, ou a gente pode fazer quando a gente quer fazer alguma coisa desafiadora, né? Então, vou dar um exemplo aqui, tá? Pra mim não é uma coisa difícil fazer uma live, conversar com as pessoas que eu não tô vendo e tal, né? Pra mim é tranquilo. Mas, amiga, acabei de falar em ti. Mas para algumas pessoas isso é muito desafiador, né? Então, a pessoa ela quer fazer uma live, né? Não interessa o motivo, ela quer fazer uma live. Só que ela tem medo, ela se sente insegura, ela fica com dor de barriga, ela fica com dor de cabeça, ela fica com não sei o que. Isso é a criança dela que está tomando conta da situação ali. Então acaba que ela desmarca, que ela não vai, que ela uma série, né, várias coisas e que ela não, às vezes não se dá conta que é a criança que está no comando ali, né? Ela vai dizer, ai, nossa, eu ia fazer, mas aí eu acordei, nossa, com uma dor de estômago, minha cabeça doía e não sei o que. Isso é a criança. É a criança que está no comando ali que não quer. A criança que não quer ir na aula e fica com dor de barriga, que fica com dor de estômago, que fica não sei o que, porque vai ter uma prova que não estudou o suficiente. Essas coisas, esses padrões, eles continuam acontecendo se a gente não pega e diz para ela, olha só, não te preocupa,
E é bem isso assim, eu faço isso, né? Quando tem alguma. Agora eu tô num processo de uma situação que eu quero fazer e eu tenho conversado muito com a minha criança, então eu tenho dito pra ela: Leticinha, não te preocupa, eu tô no comando, eu sei cuidar de nós duas, tu não te preocupa, tu vai estar segura, a gente vai fazer coisas muito legais depois que isso der certo. Então eu converso com ela, a gente vai, depois que isso acontecer, a gente vai passear. Então, e não te preocupa, eu sei o que eu tô fazendo. E tento acalmar aquela criança, como se fosse uma criança de verdade, né? E aí eu penso nela, penso em mim, criança, e trago ela para dentro do meu coração, né? Então, isso é algo que a gente pode ir fazendo. Tem um grupo que eu participo, né, de mentoria, que elas sugerem que a gente faça isso todos os dias de manhã. Que a gente acorde, que a gente, né, pode falar com a nossa ancestralidade, pode acolher a nossa criança e dizer: então tá, tu vem comigo, né? E vem, e a gente tá segura, tu não te preocupa que eu cuido. Enfim, tu vai conversar ali com a tua criança como tu quiser, para que tu consiga fazer as coisas que de fato tu quer fazer, porque quando a gente quer fazer algo diferente do que a gente está acostumado, a nossa criança tem uma tendência a gritar, espernear, chorar e ter uma dor aqui, uma dor ali. Então, quando a gente consegue conversar com a nossa criança, acolher, dizer para ela ficar calma, que ela está sendo vista, que ela é amada, que ela é especial, mas que quem cuida de vocês agora, né, é tu adulto e tu tá com ela no teu coração e tal, as coisas ficam mais calmas, né? Para certas situações, uma conversinha já resolve. Para algumas mudanças mais drásticas, assim, de vida, às vezes precisa conversar mais. E aí, nesse grupo de mentoria, tem uma que sempre fala: ah, quando a minha criança tá muito rebelde, eu falo para ela que depois a gente vai comer negrinho de panela. Negrinho de colher, não lembro como é que ela fala. Então, quando ela tem várias tarefas para fazer que a criança dela tá procrastinando, ou tá com medo, ou tá não sei o quê, e depois que ela conclui tudo aquilo que ela se propôs a fazer, ela come negrinho de colher. Então, são estratégias, né? Cada criança tem a sua necessidade. Umas querem comer um doce, outras querem brincar, outras querem se sentir amadas. Daí também depende muito do que tu sente, né? De necessidade, assim, de que a tua criança pode estar precisando, né? Às vezes é ser olhada, às vezes tem crianças que trabalhavam muito, né? Pessoas que a sua criança trabalhava muito, que tinha que cuidar dos irmãos, que tinha que isso, que tinha que aquilo, ajudar a criança a mãe em casa. Então, daqui a pouco a criança precisa descansar, né? Então cada um vai achar, vai conversar com essa criança e vai ouvir o que ela está precisando. E aí a gente consegue fazer essas mudanças, porque isso é uma parte de nós que permanece em nós, né? Que é essa parte que o Ho'oponopono chama de mente subconsciente, né? Que para eles isso representa a nossa criança. Então, experimentem, né? Parece uma coisa meio maluca, mas muitas vezes a nossa criança quer ser vista. E isso é muito nutritivo, assim, e cura muitas coisas, muitas feridas, muitos machucados, né? Então era isso que eu tinha para conversar hoje. Vamos fazer a nossa prática. Então deixa eu tomar mais um pouquinho de chá. E a gente vai fazer a nossa prática. Quem tem japamala, pega o seu japamala. Quem não tem, é só seguir comigo as frases que eu vou falando e vocês vão repetindo. Eu tenho ainda alguns japamalas pronta entrega, prontos. Quem quiser também pode me chamar no direct ali, que eu tenho alguns ainda. Acredito que daqui a pouquinho já vou começar a fazer outros novos, né? Em função da minha recuperação do pulso. Daqui a pouco eu já começo a fazer uns novos, mas por enquanto eu ainda tenho alguns prontinhos ali. Mas caso queiram encomendar, também já dá pra encomendar. Então vamos colocar os pés no chão. Quem quiser fecha os olhos, deixa a coluna ereta. Pode colocar uma almofadinha atrás das costas para ficar com as costas bem retas.
Fecha os olhos e respira profundamente. Isso. Do ar bem devagar, de maneira bem profunda. Inspira novamente. Solta o ar. Quando soltar o ar, solta o maxilar também. Inspira. Deixa a língua solta dentro da boca. Se ela estiver tocando o céu da boca, relaxa a língua. Inspire, quando soltar, relaxa os ombros. Se tiverem alguma intenção de limpeza de memórias para nossa prática de hoje, intenciona, que a gente já vai começar. Se não, não precisa intencionar para nada. Que o nosso espírito vai sabendo o que precisa ser limpo, o que precisa ser purificado, quais as crenças que precisam ser quebradas. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. 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 Eu sou grata a vocês que estiveram aqui comigo hoje, que fizeram a prática aqui comigo, pra gente aumentando a nossa egrégora, que mais pessoas possam se beneficiar, né, dessas práticas, do autoconhecimento, que a gente vai limpando todas essas memórias que nos causam dor, que nos causam sofrimento, ou até mesmo que a gente causa nos outros. E espero vocês aqui na próxima terça, às 8 horas. Curtam lá minha página do YouTube e convidem amigos para a gente fazer juntas a prática terça que vem. Até lá!
Uma ótima semana.